Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero mostrar para vocês todos os Tyrannomons que existem. Venho fazendo vídeos como esses, é super legal, tá apresentando todos esses Digimons para vocês. Espero que vocês conheçam algum Tyrannomon novo através desse vídeo. Mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Então bora começar pelo Tyrannomon mesmo, aquele que deu o nome a todo esse grupo de Digimons. Ele foi desenvolvido como o primeiro Digimon de todos, basicamente, e ele era originalmente a evolução para o Agumon. Continua sendo uma evolução possível para o Agumon até hoje. Ele meio que foi substituído pelo Greymon depois de Digimon Adventure e tudo mais, mas ele é um Digimon original, né, o que é incrível. Os detalhes que fazem o Tyrannomon ser um Tyrannomon, em primeiro lugar, ele é um tipo de dinossauro, ele tem esse tipo, dinossauro mesmo. Ele tem um atributo Data, esse atributo não vai ser presente em todos os Tyrannomons, vocês vão ver. Ele é um Digimon do nível Champion, do nível adulto, né? Uma evolução direta do Agumon ou de algum outro Digimon que esteja no nível do Agumon. Apesar de ser um Tyrannossauro Rex, como está no nome dele, né? Ele é baseado nessas coisas, né? Ele é um Digimon que aparentemente é bem tranquilo, ele é bem dócil de certo. É bem fácil de você ter Tyrannomons no mundo digital, aparentemente. Então, em certos mundos digitais, os Tamers acabam indo atrás de Tyrannomons porque é mais fácil de você ter eles. A gente vê isso de certa forma em Digimon Seekers, por exemplo, onde o protagonista tem 3 Tyrannomons, né? Que nem são tão poderosos assim. O ponto principal da força do Tyrannomon estão nos seus ataques de fogo, que são bem fortes, e também em suas garras enormes, né? Ele tem um corpo bem musculoso, parecido com aquele do Agumon, porém as garras dele são afiadas e enormes, lembram até espadas. Então, esses são todos os detalhes sobre o Tyrannomon, galera. E agora a gente vai ver todos os outros e ver quais detalhes eles mantêm. Então vamos lá. Em seguida nós temos o Dark Tyrannomon, uma versão, digamos assim, das trevas do Tyrannomon. É mais uma versão selvagem, vírus do Tyrannomon, né, onde ele é basicamente o mesmo Digimon, porém o corpo dele parece que está mais machucado, digamos assim. Você vê que as garras dele são diferentes, ele tem cicatrizes e por aí vai. O ponto, galera, é que o Dark Tyrannomon é aparentemente uma transformação de um Tyrannomon, ou um Digimon que se transforma em Tyrannomon, que foi infectado por um vírus, e esse vírus vive dentro dele, né, de uma maneira um pouco diferente, que faz com que ele perca completamente o controle. Então ele vira um monstro selvagem no mundo digital. Então ele continua sendo um Tyrannomon, obviamente, está no nome dele, está no que ele é, os ataques dele são muito parecidos, porém é um Tyrannomon bem do mal, graças a esse vírus que habita no corpo dele, na pele dele, e por aí vai. Então vamos continuar. Quando um Tyrannomon consegue um anticorpo X, ele se transforma em um Tyrannomon X. E agora dá pra você realmente perceber que ele é baseado no Tiranossauro, né? O corpo dele é muito parecido com o dinossauro mesmo. Isso se deve ao fato de que o anticorpo X foi no Digicore dele e fez com que ele ficasse ainda mais semelhante ao que é para ele ser, um dinossauro, um Tyrannossauro Rex, é o que está no nome dele. Fora isso, ele tem todos os detalhes que um Tyrannomon tem, né? Os mesmos, inclusive, que o Tyrannomon original. Atributo Data, tipo dinossauro, mesmo nível e tudo mais. O ponto é que ele se tornou um Digimon ainda mais feroz. Então é muito mais difícil de você ter ele como Digimon, né, do que o Tyrannomon original. Né? E um outro ponto que mudou bastante nele, né, aparentemente, é aquela parte de cima do corpo dele, aquela parte verde, parece uma crista, né, que agora parece que ela se desenvolveu bastante, parecem até gemas transparentes que brilham verde. E ele tem um ataque muito parecido com os ataques do Sonic, sabe? Sonic, ele gira o corpo dele como uma bola cortante e vai na direção dos oponentes dessa maneira. É bem interessante, né? Fora isso, ele tem um ataque de fogo também. Então ele basicamente é o Tyrannomon Sonic do mundo digital, galera. Então, bora pro próximo. E quando um Dark Tyrannomon consegue um anticorpo X, ele se transforma em um Dark Tyrannomon X. E bem parecido com o que acontece com o Tyrannomon, ele fica muito mais parecido com o Tyrannossauro Rex, faz sentido, né? Porém, ele tem alguns detalhes diferentes, né? Que são os detalhes que vêm do Dark Tyrannomon. Tem aquela cicatriz enorme na testa dele no formato de um X, porque agora ele é um Dark Tyrannomon X, que é bem legal. Fora isso, ele tem todos os mesmos detalhes do Dark Tyrannomon, porém ele melhora de umas maneiras um pouco diferentes do Tyrannomon X. No caso, o anticorpo X vai no Digicore dele, deixa o Digicore dele muito mais forte, e agora ele consegue controlar o vírus que antes controlava ele. Aquele vírus que fazia com que ele ficasse completamente descontrolado, agora o Dark Tyrannomon X controla esse vírus e usa esse vírus. Inclusive, vocês vão perceber que na imagem dele ele tem algumas chamas verdes dele. Essas chamas verdes são feitas do vírus que antes controlava ele. Então ele usa isso, né? Ele gera uma energia em forma dessa chama verde que ele usa para atacar, o que é bem legal, né? Então, vamos continuar.
O quinto Digimon aqui é o Master Tyrannomon, que é um dos nível perfeito evolução para o Tyrannomon originais. Inclusive aqueles que jogaram Digimon World vão se lembrar que o Master Tyrannomon era um Digimon muito importante para aquela história, né? Ele protegia um certo lugar, muito legal. O ponto, galera, é que ele é basicamente um Tyrannomon que se tornou mais forte graças a muitas batalhas que ele lutou. Ele simplesmente evoluiu, né, uma versão melhorada do Tyrannomon graças a essas batalhas que ele venceu. E por isso ele tem muitas cicatrizes pelo corpo. Ele tem todos os mesmos detalhes que o Tyrannomon, é basicamente um Tyrannomon melhorado, né? Porém, de acordo com a descrição dele, né, ele tem essas cicatrizes, né, que provam que ele teve todas essas batalhas. E por ele ter muita sabedoria, muito conhecimento sobre batalhas, agora ele serve como um mestre, ele serve como um professor para outros Tyrannomons e até outros Digimons que queiram aprender com ele como se tornarem Digimons mais poderosos. E por isso ele tem esse nome, Master Tyrannomon, ele é o mestre para os Tyrannomons. Bem legal, né? Então nós temos o Metal Tyrannomon, que é o outro Digimon do nível perfeito original para o Tyrannomon, que normalmente é uma evolução pro Tyrannomon, mas ele combina mais com o Dark Tyrannomon, até porque ele tem o atributo vírus também. Ele é um Digimon Cyborg, faz sentido que ele tenha o nome Metal, né? Como o Metal Greymon acaba sendo um Cyborg também, não deixa de ser um Tyrannomon por isso. Ele é uma versão modificada de um Tyrannomon. Então é dito na descrição dele que certos Digimons foram remodelados para se tornarem Cyborgs, a gente vê isso no Mega Dramon, no Metal Greymon e no Metal Tyrannomon também. Ele foi remodelado para caçar Digimons que estiverem no solo, não na água ou voando. Então ele tem o corpo preparado para isso, a armadura que foi colocada nele reflete ataques de volta para os seus oponentes. Além disso, ele tem lança-mísseis e coisas do tipo para acertar a distância, e principalmente ele tem aquela mandíbula inferior, aquela parte de baixo do queixo dele que parece uma presa de metal de aço gigante, que ele usa para estar mastigando os oponentes mesmo se eles forem feitos de metal, se eles forem blindados. Aparentemente ele consegue arrancar pedaços de metal se ele precisar tranquilamente. Metal Tyrannomon foi modificado para isso, né? Um dos Digimons que foram criados como protótipo para o Mugen Dramon, por exemplo. Se você vê o Mugen Dramon, você vai ver que partes do corpo dele lembram partes do corpo do Metal Tyrannomon. Bem legal, né? E quando um Metal Tyrannomon consegue um anticorpo X, ele se transforma em um Metal Tyrannomon X. E de acordo com a descrição dele, ele é um dos Digimon X mais simples. Ele é apenas um Metal Tyrannomon melhorado. Tudo que o Metal Tyrannomon tinha, ele tem ainda melhor, ainda mais poderoso. Então os lasers que ele dispara, os ataques com as mandíbulas e tudo mais. Apesar de que eles deixam bem claro que ele é uma versão não tão poderosa, não tão avançada quanto o Metal Greymon, né? O Metal Greymon X no caso. Ele tem tudo que é necessário para que ele tenha a maior força e o maior poder quando ele estiver combatendo inimigos no chão, né? Não na água ou não no ar. Que é aquilo que a gente já viu no Metal Tyrannomon, né? O Metal Tyrannomon foi construído para esse tipo de batalha. O que coloca ele em desvantagem mesmo contra o Metal Greymon, que consegue voar, porque ele tem asas, e que consegue atingir o Metal Tyrannomon à distância também, né? Então dá pra perceber. Fora isso, todos os detalhes, como eu disse, são os mesmos. Mesmo atributo, mesmo tipo Cyborg, mesmo nível. É uma versão muito mais forte, digamos assim. E o próximo Tyrannomon, e esse é um Digimon bem complicado de a gente saber se ele faz mesmo parte do mesmo grupo dos Tyrannomons, porque apesar dele ter o nome, ele se parece com os Tyrannomons, ele tem ataques meio parecidos quando ele usa suas garras e tudo mais. Ele basicamente é uma roupa enorme de pelúcia que lembra um Tyrannomon cor-de-rosa, né? Provavelmente, né, para se parecer com o Tyrannomon, porém não vermelha e sim cor-de-rosa. E de acordo com a descrição dele, era um Digimon que estava fugindo de alguma coisa, ou algum Digimon que estava andando por lá, normalmente é um Digimon das trevas, e ele se esconde dentro dessa roupa de Tyrannomon enorme que ele encontra em algum lugar, e ele acaba evoluindo para ex-Tyrannomon graças a isso. E aparentemente essa roupa é muito, muito forte, tem a força e a resistência de um Digimon de nível perfeito mesmo, né? Ele parece uma muralha, é bem parecido com aquilo que a gente vê no Monzaemon ou no Waru Monzaemon, ele é bem parecido com eles, porém com o formato de um Tyrannomon. Então você pode de certa forma considerar ele um Tyrannomon, mas é um dos que vai mais longe do que era o Tyrannomon mesmo. Ele não é exatamente um dinossauro, ele é mais uma roupa, né, ou algo do tipo, um urso de pelúcia, mas ele é bem forte, ele é bem parecido, ele luta bem parecido e tem o mesmo nome, então é isso. O próximo da lista é um dos mais diferentes aqui também, é o Mametyramon. Ele é o que acontece quando um Tyrannomon
consegue informações dos Mamemons e então ele evolui para o nível perfeito. Ele se transforma no Mametiramon. Então ele tem a força, a fúria dos Tyrannomons, porém ele tem o tamanho dos Mamemons. E ele tem uma raiva muito grande. Aparentemente, de todos os que existem, ele é o mais raivoso e o mais territorial. Ele vive sozinho em um lugar. Se você entrar no território dele, ele vai atacar você, não interessa quem você seja. Nem que seja um Digimon do nível Mega, ele funciona dessa maneira mesmo. Outro ponto muito importante é que ele leva um capacete metálico na cabeça, bem parecido com as armaduras vestidas pelos Mamemons. E ele pode até tirar esse capacete se ele quiser, atacar com isso, dá muita resistência para ele, mas ele tem muita força, porque obviamente ele continua sendo um Tyrannomon. E tem ataques de mordidas, principalmente, aparentemente. Apesar dele usar ataques de fogo também, ele morde muitas vezes e muito rápido se ele precisar. Mas, vamos continuar. E o 10º Digimon é o Rust Tyrannomon. E esse, galera, é o Tyrannomon do nível Mega. Até hoje, o único Tyrannomon que chegou ao nível Mega, né? Ele é aquele que finaliza a maioria das linhas evolutivas que tem Tyrannomons. Ele é do tipo Cyborg, do atributo Vírus e do nível Mega. Então é basicamente o mesmo que a gente viu em alguns dos Tyrannomons. E esse Rust no nome dele significa ferrugem, ferrugem de metal mesmo. Eu vou explicar para vocês. Se vocês repararam, ele tem o mesmo tipo do Metal Tyrannomon, o mesmo atributo do Metal Tyrannomon, e ele tem no nome ferrugem, que é ferrugem de metal, né, do nome Metal Tyrannomon. Ou seja, ele evolui 90%, 95% das vezes do Metal Tyrannomon. E isso tá na descrição dele, obviamente. É dito que um Tyrannomon que viveu lá na gênese do mundo digital e batalhou incontáveis vezes, virou um Metal Tyrannomon, continuou batalhando incontáveis vezes, acaba se transformando num Rust Tyrannomon. O tempo passa tanto que o metal que estava presente no corpo do Metal Tyrannomon enferruja e por isso ele se transforma nesse Digimon. E ele era muito furioso antes, porém, nesse nível, com essa forma, com tantas batalhas, é dito que ele se torna um Digimon monstruosamente furioso e que combate armadas inteiras de Digimon se ele precisar. E ele se alimenta de todos esses Digimons. Ele se comporta literalmente o tempo todo como um super predador. E ele gosta de absorver grandes quantidades de Digimon ao mesmo tempo por onde ele passa. É muito difícil de você lidar com ele. Então dá pra perceber que esse é o tipo do Digimon que é do vírus mesmo, né? Ele é muito raivoso, muito furioso. E para os Tyrannomons, que lá no começo são Digimons bem fáceis de se tornarem parceiros de escolhidos, de Tamers e por aí vai, né? É estranho que ele chegue apenas no Rust Tyrannomon no nível Mega. Então talvez no futuro nós vejamos um outro Tyrannomon do nível Mega que seja uma forma boa, uma forma melhor, que não ataque qualquer Digimon que ele veja pela frente. Mas é isso. Então, galera, esses foram todos os Tyrannomons que existem na franquia Digimon até hoje. Mas como eu disse pra vocês, o Tyrannomon é um Digimon muito importante para a franquia Digimon. Por ele ter sido o primeiro Digimon a ser desenvolvido, já apareceu muitas vezes em vários lugares da franquia. Então faz sentido que eles criem mais Tyrannomons. Quem sabe no futuro a gente veja até outro nível Mega para eles, né? Como eu mencionei para vocês. Mas por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam de cada um desses Tyrannomons. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.